E dando continuidade aos nossos estudos, neste momento eu gostaria de fazer uma reflexão provocativa do ponto de vista técnico. Mediante um processo seletivo, quando for questionado o seguinte apontamento: qual é o objetivo real de uma imagem tomográfica e qual é o objetivo real de uma imagem por ressonância? Embora o nosso curso esteja voltado especificamente para imagens tomográficas, vale ressaltar que ambas as modalidades são avaliadas mediante acortes, porém, tomograficamente, mediante a radiação ionizante e por ressonância magnética, é direcionado com aplicabilidade de campos magnéticos e radiofrequência. Então, são duas modalidades com princípios físicos diferentes. Porém, as imagens, em alguns momentos, podem trazer dúvidas para o profissional aí das técnicas radiológicas. Então, diante desse cenário, é importante que nós saibamos aí explicar as diferenças entre as modalidades. Então, mediante a essa reflexão técnica, para que nós tenhamos aí uma resposta do ponto de vista científico e não somente respondermos que tomo estuda a parte óssea e ressonância estuda a parte mole, né? Inclusive aí alguns colegas podem pensar dessa forma, mas aí tecnicamente a gente tem que melhorar essa didática, essa questão pedagógica, ela deve ficar mais clara na concepção dos profissionais. E aí, mediante esta reflexão, vamos fazer aí os seguintes apontamentos. Para imagens tomográficas, é evidente que nós estaremos aí refém de um tubo de raio-x, onde após o disparo, essa radiação ela é atenuada no paciente, e após essa atenuação, que é perda de intensidade, esse feixe ele chega até os detectores, e esses detectores, por sua vez, estarão encaminhando essas informações até um software específico para que seja feito uma conversão, uma transformada matemática para que o resultado final seja a nossa imagem. Então, mediante a esse raciocínio, as imagens tomográficas, o resultado final é baseado em uma imagem que nos proporciona uma avaliação da densidade tecidual, porque nós estamos diante de um tubo de raio-x e o nosso resultado final, após algumas transformadas matemáticas, nos proporciona três tipos de avaliação basicamente de tecido. O que é branco é uma estrutura que é conhecida como estrutura hiperdensa, ou seja, uma estrutura que tem uma densidade elevada. Aqui na região dos ventrículos laterais, nós temos uma estrutura escura, então é compatível com o conteúdo licórico. Então, esta estrutura é conhecida como uma estrutura hipodensa, ou seja, de baixa densidade. E as estruturas na tomografia que apresentam uma cor cinza. Quando eu falo de cor, eu estou me referindo à densidade tecidual. É conhecida como uma estrutura isodensa. Então, mediante a esta reflexão, basicamente a tomografia tem como objetivo principal a avaliação da densidade tecidual. Agora, caso vocês sejam questionados sobre o real objetivo desta modalidade, basta responder nesse fluxo que aqui nós realizamos os apontamentos técnicos, só que e do ponto de vista patológico, quais seriam as limitações técnicas? Então, mediante as limitações técnicas, eu procurei separar neste momento para que você possa fazer a seguinte reflexão. A gente vai realizar uma abordagem baseado em um trauma. Então, quando a gente recebe um paciente que tem uma hipótese diagnóstica de lesão traumática, automaticamente é possível nós avaliarmos a hipodensidade devido à descontinuidade óssea, que é compatível com uma fratura. Então, se nós olharmos essa imagem com muito cuidado, iremos perceber que nós não estamos diante de uma sutura coronal, sagital, temporal, lambidoide, entre outras. Nós estamos diante de uma fratura, e essa fratura ela é compatível com uma área que apresenta hipodensidade. Então, por esse motivo, o método ele é interessante. Então, do ponto de vista patológico, é importante que você saiba responder que este método nos proporcionou a alteração da densidade. Então, a indicação ela é pertinente para a tomografia. Agora, vejam outro exemplo.
Neste caso, nós temos um acidente vascular hemorrágico intraparenquimatoso. E aí vem a pergunta, Ricardo, se nós temos aí sangue em toda a região do telencéfalo, na altura deste corte, porque só a área que foi acometida por esta hemorragia intraparenquimatosa ficou branca. Então vamos lá. O sangue, quando ele está dentro do vaso, ele carrega oxigênio. Então, quando este sangue está em um estado de coagulação, ele fica muito mais rico e ele apresenta um estado ferroso. Então, automaticamente, nós estamos diante aí dos parâmetros de metahemoglobina e de hemosiderina. Então, por conta desse motivo, essa área fica com uma densidade elevada. Então, a pergunta, o método ele é interessante? Sim, porque nos proporcionou uma avaliação da densidade tecidual. Então, esses dois casos, é muito importante que nós façamos a reflexão. Não podemos chamar a modalidade tomográfica de uma modalidade que explora somente a avaliação do osso. Neste exemplo aqui temos uma avaliação parenquimatosa. É claro que em alguns pontos tem limites, e esses limites iremos conhecer em breve. Agora, veja um outro exemplo. Aqui nós temos uma calcificação na foice interhemisférica, que é uma lâmina que separa os dois hemisférios cerebrais e que automaticamente está associado a uma possível hipervitaminose à vitamina D. Então, o método ele foi interessante porque demonstrou esse acúmulo de microcalcificação nesta região? Sim, então o método proporciona uma ação qualitativa. Então, a tomografia superou as expectativas e demonstra essa lesão para o médico radiologista, o médico solicitante, etc. Então o método ele se torna interessante por conta disso. Agora, neste outro exemplo, nós temos um paciente que apresenta uma indicação que é conhecida como heminegligência e que, de certa forma, ela é conhecida como em 4 níveis diferentes. Pode ser pós-trauma ou pode ser congênita. Agora, quando a gente recebe um paciente nessas condições, o médico, inclusive, ele fica em uma situação complicada porque não sabe se encaminha o paciente para um neuro ou para um psiquiatra. Então, é uma avaliação muito pontual e específica. A região do corpo caloso, que é a região que ocorre a troca de comunicação neuronal entre feixes do lado esquerdo envia impulso elétrico para o lado direito e vice-versa. Então a região do corpo caloso é uma região de cruzamento entre essas informações. Então quando o paciente ele apresenta alguma disfunção nesta região, o paciente ele prioriza somente um dos lados do corpo. Uma experiência interessante. Se nós dermos um prato de comida para esse indivíduo, para que ele possa se alimentar, evidentemente ele vai priorizar somente um dos lados do prato, e aí, consequentemente, para que ele coma o outro lado, nós teríamos que fazer um movimento rotatório com o prato, para que ele possa reconhecer o alimento que está do outro lado. E se nós dermos um relógio para ele, para que ele faça este mesmo desenho, automaticamente ele pode até seguir a ordem numérica, mas ele não consegue completar este raciocínio. E aí nós temos o seguinte resultado: o paciente ele seguiu a ordem numérica, mas não completou os números desse relógio. Isso aqui é um teste real e físico, né, específico, com um paciente que tem a heminegligência. Agora, se nós estivermos aí submetendo um paciente que tem heminegligência, especificamente a gente não vai encontrar nenhuma área que sofreu alteração da densidade, nem no hemisfério direito, nem no hemisfério esquerdo e vice-versa, porque esta falha de comunicação neuronal, ela não apresenta alteração da densidade. Neste caso, a única coisa que a gente consegue aqui enxergar são as calcificações do plexo coroide. Então, o laudo neste paciente saiu da seguinte forma: estruturas dentro do padrão da normalidade. Então, qual que é a grande proposta de uma imagem tomográfica? Então vamos lá. Do ponto de vista da engenharia, é uma modalidade que explora a densidade tecidual. E do ponto de vista patológico, é uma modalidade, vamos ver aqui neste exemplo novamente, é uma modalidade que a gente consegue explorar a alteração da densidade. Então, deu para avaliar a densidade? Ótimo. Não deu para explorar a densidade como a negligência? Certamente aí teremos uma limitação técnica. Outro exemplo
são pacientes que apresentam lesões parenquimatosas e que após a perfusão do contraste nós temos aí uma hipercaptação. Então vejam neste caso um paciente que tem uma área que apresenta uma densidade fora dos padrões da normalidade, a região hepática ela não apresenta uma densidade homogênea, temos alguns pontos que apresentam densidades inespecíficas. E aí após a perfusão do contraste, 20 segundos após a injeção, temos um comportamento. Após 35 segundos, temos outro comportamento e após 65 segundos de injeção do contraste, temos aí um comportamento diferente. E neste caso estamos aí diante de um abdômen 4 fases, ou seja, uma fase 100 e uma outra situação, né? 3 momentos diferentes após a perfusão do contraste. Então, a ideia é que também, neste momento com a utilização do contraste, é possível nós estarmos avaliando aí lesões que nos possibilita a alteração da densidade por conta da infusão do contraste. E o contraste, como ele tem alto número atômico, ele tem a sua inserção em regiões de apoptose, que é a morte celular, a membrana fica mais permeável e automaticamente ocorre a perfusão desse contraste. Então, o grande objetivo de uma imagem tomográfica, de certa forma, é avaliar a densidade do tecido. Agora, baseado na reflexão anterior que nós havíamos feito no quesito comparativo, a ressonância magnética é uma modalidade que representa uma imagem baseada em excitação de sinal. É como se nós estivéssemos aí tentando sincronizar a rádio que nós temos mais afinidade. E aí você pode estar se perguntando, mas o que a rádio tem a ver com a ressonância magnética? Então vamos fazer a seguinte reflexão. Quando nós temos interesse em avaliar uma determinada rádio do nosso interesse, o que nós estamos buscando? Uma frequência. Então, quando a gente submete o paciente ao campo magnético, automaticamente nós estaremos aí excitando o hidrogênio daquela estrutura e nós estaremos aí recebendo uma resposta baseada em frequência. Então, por isso que é feito essa correlação e essa analogia com uma rádio convencional. Então, vejam neste exemplo, quando a gente submete o paciente ao campo magnético, alguns hidrogênios estarão se comportando de maneira baseado em alinhamento com o campo, e neste caso é um paciente que possivelmente está na recepção, aguardando aí a sua oportunidade para realizar o exame. Então, esses hidrogênios que já se comportaram e que se alinharam automaticamente, eles estarão logo em seguida produzindo esta seguinte ação física, realizando aqui um movimento rotatório, que é conhecido como movimento de precessão, e esse movimento nos proporciona, no mínimo aqui, ou deverá nos proporcionar uma frequência de 42,6 MHz por Tesla. Tesla é uma unidade de medida de força do campo magnético. Então, automaticamente, de acordo com a excitação desse hidrogênio com esse movimento rotatório, temos a resposta em forma de imagem, diferente da tomografia, que ainda fica refém da exposição à radiação e de uma possível atenuação, para que a gente consiga computar as estruturas que são mais densas e as estruturas que são menos densas. E temos as intermediárias, as estruturas que são cinzas. No caso da ressonância magnética, nós temos as estruturas que são brancas e que nesse caso apresentam a seguinte nomenclatura. O que é branco em ressonância é uma estrutura que tem hipersinal. Uma estrutura que é escura em ressonância, como o líquor cefalorraquidiano, é uma estrutura que apresenta hipossinal, ou seja, um baixo sinal. E as estruturas que apresentam uma cor, quando eu me refiro à cor na ressonância, estou me referindo ao sinal tecidual. Então, apresentam uma cor cinza, é reflexo de uma estrutura que apresenta isossinal. E na tomografia a gente só não pode esquecer que nós estamos explorando a densidade do tecido. Então nós podemos perceber que neste caso a mesma estrutura anatômica em algum momento fica escuro e no outro momento a mesma estrutura pode ficar clara. Então, do ponto de vista técnico, a tomografia estuda a densidade e a ressonância estuda o sinal do tecido. Aqui nós temos dois exemplos. Ora o líquor fica escuro e ora ele fica branco. Entretanto, nós temos várias ponderações
que faz com que a mesma área anatômica se comporte de uma forma diferente do que essas aqui que nós estamos avaliando. Agora tem um outro apontamento que é a aplicabilidade do contraste, que é o contraste utilizado em ressonância magnética. O mais usual é o gadolínio, e quando é utilizado este contraste, a área que está lesionada, automaticamente esse contraste ele oferece uma hipercaptação a essa área. No caso de sistema nervoso central, como o contraste ele acaba quebrando a barreira hematoencefálica, e o contraste ele se comporta com um hipersinal, faz com que os hidrogênios da área cometida, pelo fato da apoptose celular, que é a necrose, que é a morte da célula, os hidrogênios da área afetada eles se comportam com um hipersinal. E aí é possível que nós façamos a análise da estrutura com um sinal elevado. Então, vejam que na fase sem contraste a lesão ficou cinza, inclusive aqui é notório o desvio de linha média por conta do aumento dessa arquitetura anatômica, e após a perfusão do contraste, nós temos aí a hipercaptação e o aumento do sinal dessa região. Nós não podemos esquecer que em ressonância temos que tomar um devido cuidado, ou seja, após a indicação de uma fase com contraste, qual seria a ponderação que nós iremos utilizar? Porque senão nós estaríamos aí proporcionando um conflito visual, não é mesmo? Ou seja, imagina se esta área branca, que é a lesão, fosse dentro desse ventrículo. Então nós estaríamos aí contaminando a informação. O branco do líquor com o comportamento branco da área lesionada por conta do contraste. Então, tecnicamente, ressonância, modalidade que a gente explora o sinal do tecido, e tomografia, a densidade. Então, essa é uma resposta técnica, não é uma resposta popular. Então, quando você for questionado, tomograficamente a densidade e por ressonância é o sinal do tecido. E o reflexo desta ação nos proporciona o seguinte cenário. Nós temos algumas vantagens perante a imagem entre tomo e ressonância. Aqui eu acabei apontando as mais comuns. Vantagens da ressonância magnética em relação à imagem tomográfica. Na ressonância, o princípio físico nos proporciona a identificação das estruturas com a possibilidade da caracterização tissular, ou seja, diferenciar com mais precisão várias estruturas anatômicas de acordo com a quantidade de hidrogênio que essa estrutura apresenta. Então essa é uma vantagem que a ressonância apresenta perante a modalidade tomográfica. Na ressonância é possível nós proporcionarmos imagens nos 3 planos sem que não há a necessidade alguma de nós estarmos movimentando o paciente ou realizando reconstruções, porque lá em tomografia o corte ele é linear, você que posiciona o paciente de uma forma para que o plano saia da forma como o médico solicitou, ou axial, ou coronal, ou sagital para algumas estruturas. Embora algumas estruturas não é possível de forma alguma realizar aquisições verdadeiras, coronal, sagital, que é o caso do tórax ou abdômen, por exemplo. No caso da imagem de ressonância, é possível que isso aconteça. O grande objetivo, o grande responsável desse fenômeno são as bobinas de gradiente, ou as bobinas seletivas da ressonância, que faz com que nós tenhamos aí a possibilidade de produzir imagens nos 3 planos ortogonais, bem como também os planos oblíquos, coisa que em tomografia não é possível em algumas áreas. Áreas que são muito móveis, como por exemplo mão, né, o pé, é possível que nós façamos aí algumas movimentações, mas veremos em breve a questão dos protocolos. A ressonância ela traz essa vantagem. Ressonância tem uma vantagem muito importante, que é a obtenção de imagens para estudo de vasos. E de certa forma é possível nós avaliarmos o fluxo, muito parecido com um raciocínio associado ao ultrassom, o Doppler. Então, na ressonância magnética, nós temos uma vantagem muito bacana, que inclusive avaliar determinadas estruturas sem a utilização do contraste em algumas situações. Então, essa é vantagem muito importante. E um outro detalhe é o uso do contraste paramagnético e não iodado, em casos de pacientes alérgicos ao contraste iodado. Porém, o gadolínio também é nefrotóxico.
Então, mas não deixa de ser uma grande vantagem perante a comparação com os contrastes diodados. Então, de certa forma, essas são as vantagens que a ressonância proporciona perante a tomografia. Agora, do ponto de vista técnico, tem desvantagens também, a ressonância perante a TC. Então, nós temos aqui o tempo de realização dos exames relativamente demorado. Um exame tomográfico é um exame muito mais rápido do ponto de vista da aquisição. Só para nós termos uma ideia, um exame de ressonância de crânio, estaríamos aí falando em um tempo de 10 minutos, 15 minutos. Nos equipamentos ultramodernos que nós temos hoje em tomografia, uma tomografia de crânio demoraria cerca aí de alguns segundos, 5, 10, 15 segundos, a aquisição. Então, é bem discrepante a questão do tempo, então não deixa de ser uma desvantagem. Necessidade de cooperação por parte do paciente, evitando artefatos de movimento. Não que na tomografia não aconteça, mas em ressonância é muito mais vulnerável esse tipo de problema. A colaboração por parte do paciente, devido ao tempo de exame, é muito mais pontual. O exame de ressonância normalmente ele é um pouquinho mais caro, nós temos aí altos custos operacionais, inclusive do ponto de vista da engenharia biomédica. Então não deixa de ser uma desvantagem. E uma situação muito interessante são próteses, né, ou corpos estranhos que podem ser deslocados, causando aí um dano funcional e anatômico por se tratar de objetos ferromagnéticos. Aqui alguns exemplos: clipes cerebrais, cirúrgicos, marca-passo, o DIU, o dispositivo intrauterino, implantes auditivos e próteses ferromagnéticas. Então, são desvantagens que a ressonância apresenta em relação à tomografia computadorizada. De certa forma, nós temos que pensar e fazer uma certa reflexão. Quando eu tenho o interesse técnico em avaliar estruturas anatômicas por ressonância, eu devo fazer a seguinte reflexão: eu tenho que realizar caracterização tecidual e pensar desta forma. Preciso avaliar um determinado tecido. Qual é a sequência ou ponderação que eu devo aplicar? Nós temos várias, né? Sequência espinheco, e que pode virar somente a ponderação T1, que faz parte da sequência espinheco, ou T2, ou DP, ou flare, STIR, que são pulsos de inversão de recuperação, sequências rápidas, né, as gradientes, ou as sequências TOF 2D ou 3D, espectroscopia, que nos proporciona uma avaliação metabólica do tecido avaliado, e ferramentas de saturação de determinados componentes, que é o FAT7, que anula o sinal do lipídio. Essas vantagens nós não temos em tomografia. Então, vale lembrar que uma avaliação metabólica, por exemplo, em tomografia, não é possível. Se eu quero avaliar se o paciente tem aumento ou a diminuição de carboidrato, não é em tomografia que eu consigo avaliar isso. Então, as ferramentas de espectroscopia, que nos proporcionam uma avaliação metabólica do tecido, é possível avaliar algumas ações patológicas. Então, veja como nós temos várias possibilidades de comportamento tecidual, coisa que nós não temos em tomografia computadorizada. Então, vale a reflexão neste caso sobre algumas considerações relevantes, como, por exemplo, em processo seletivo, qual seria a resposta? Tomografia avalia a densidade anatômica, ressonância magnética explora o sinal tecidual. Isso tem que ficar muito claro, e a forma comparativa de nós avaliarmos, estes são os principais indicadores. Pensando desta forma, certamente nós não teremos nenhum tipo de problema em uma ação comparativa. Então, mediante um processo seletivo, estas são dicas valiosas que certamente devem ser levadas em consideração, tá certo? Então, essas foram as considerações desta aula, e em breve daremos continuidade em um próximo vídeo, tá certo? Então, até breve e bons estudos!